Olá, meus amigos. Quero agradecer a vocês mais uma vez pelo apoio, pelo carinho, pelos comentários que estão muito positivos. Muito obrigado a vocês. E aqueles que não concordam com o que eu falo, não tem problema. Respeito e amo vocês da mesma forma. Se quiserem comentar colocar algum argumento, alguma coisa que eu falei, ó, Luciana, essa fala sua aqui, ela tem um equívoco. Eu acho que não é assim. Não tem problema. Estamos aqui para aceitar, ok? Então vamos lá. O assunto que eu vou tratar com vocês hoje, o conhecimento espiritual, quando vem para a gente, que a gente lê, muitas vezes a gente não compreende. E quando compreende, a gente tem uma compreensão superficial daquilo. Muitas coisas que foram trazidas por Allan Kardec, muitas coisas, a gente só foi compreender em detalhes mais na frente, quando vieram obras complementares. Porque as coisas lá na codificação, grande parte das máximas, estão colocadas em ideias, em princípios, em teses, em afirmações. Por exemplo, a reencarnação. O espírito reencarna para poder evoluir. Como ocorrem essas reencarnações? Como elas acontecem? Nas obras complementares, psicografadas pelos médiuns, né? Aqui no Brasil, mostraram casos de reencarnação, como acontece, a redução perispirítica, colocado nas câmeras, ser trazido, acoplado ao útero materno e aquela coisa vai. Então, uma coisa é a tese, outra coisa é a dinâmica disso acontecendo. E essa dinâmica, ela tem muitas exceções. Ela muitas vezes ocorre de uma forma que quando a gente se relaciona com a tese dita, a gente faz, caramba, eu entendi o que foi colocado na codificação, mas agora eu estou vendo a dinâmica disso. Então, se não viesse esses livros, nós não teríamos essas informações detalhadas que nós temos hoje, não é? Muito bem. Existe uma questão aí, nós sabemos que as pessoas, nós sabemos que aqui na Terra, nesse planeta, que nós estamos reencarnados, o normal é você não saber quem você foi, não é? Normal é você não saber. Muito bem. Só que isso não é uma regra absoluta. Como eu já disse aqui em outros vídeos, muitos missionários do Oriente já vieram e já disseram que eles são. Disseram até quem foram que vão ser. O famoso caso do Satya Sai Baba, ele dizia que era o Sai Baba de Shirdi e que futuramente seria o nome de Prema Sai Baba. Quando o mundo estivesse mais evoluído, ele voltaria e ele reencarnaria novamente. Pois bem, não só ocorreu isso com o Sai Baba, ocorreu também com outros líderes que sabiam de sua reencarnação. É cultura lá do Oriente, dos avatares, falarem quem eles são e as pessoas identificarem. Vamos fazer um teste com a criança para saber se é a reencarnação de tal Buda. Porque Buda significa iluminado. Quando falo o nome Buda, vocês imediatamente ligam ao príncipe Siddhartha Gautama, o mais famoso aqui no Ocidente. O príncipe Siddhartha Sakyamuni Gautama, não é? Que era um espírito muito evoluído, que começou sua vida no castelo. Vivia lá no bem bom, aquela coisa toda, não lembrava da luz, não lembrava de nada, não é? Quando ele tem quando ele sai do castelo e ele vê as pessoas numa situação de miséria, aquilo acorda ele. É o momento do despertar, do chamado. Ele vai e busca a iluminação. Vai pelo caminho do ascetismo, uma espécie de radicalismo religioso, onde as pessoas não comem, não se banham, não se asseiam, deixam crescer todos os pelos do corpo, não corta cabelo, não corta nada e por aí vai. O que é que acontece? O pessoal adquire mais doença do que atinge a espiritualidade. E ele percebe que não é esse caminho do ascetismo, muito menos o caminho que ele estava, do puro materialismo e do sensualismo, mas é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Muito bem. Um ser iluminado, o príncipe Siddhartha Gautama, que atingiu uma condição de Buda, de iluminado, começa num caminho totalmente errado, totalmente equivocado. Vamos citar outro que começou num caminho equivocado. Saulo de Tarso. Quem compreende um pouco do espiritismo ou da Umbanda,
ou de uma doutrina espiritualista sabe que um espírito não ia ser chamado por Jesus na estrada de Damasco sem que aquele espírito já tivesse um certo despertar. O espírito de Saulo reencarna, o espírito reencarna, é batizado como Saulo, não é? E ele se destaca pela ortodoxia, pelo radicalismo ao judaísmo. Mas dentro dele, dentro desse espírito, havia um gigante ali, um espírito forte. Tanto é que ele vai ser recrutado por Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem sois vós? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Se Saulo não tivesse evolução espiritual, ele diria, não, eu vou continuar perseguindo você, isso é mentira, você trabalha com o mal, você não segue Moisés. Ele se toca ali. Por que ele se toca? Porque ele tinha um espírito preparado. Mas mesmo tendo um espírito preparado, ele contribuiu para o assassinato do primeiro cristão, que foi Gesiel, que mais tarde se converteu, virou Estevão. A cena do apedrejamento de Estevão. É ali que Abigail, a sua futura noiva, descobre que o irmão dele estava vivo, e era aquele homem, Gesiel. Abigail, que é a futura noiva de Paulo, quando se aproxima do moribundo que está lá morrendo, ele diz, não é possível, é você, Gesiel, é você. E o que é que Paulo de Tarso diz para ela? Você conhece ele? É um absurdo, eu não posso mais ficar com você. Ele renega o sentimento que ele tem por Abigail, só porque ela era irmão do homem que defendia Jesus. Veja a intransigência de Saulo, naquela época. E Estevão, que é o Gesiel, que está morrendo, diz, filha, não, eu não tenho raiva dele. Ele é um bom homem. Quando ele conhecer Jesus, ele vai verdadeiramente caminhar. Mas ele era ortodoxo, acreditava nas escrituras de forma radical. Quem era aquele homem desconhecido? Não era Jesus consagrado como vocês veem Jesus. Vocês veem Jesus hoje com a ótica errada. Vocês não conseguem a empatia, se colocar na época e entender como identificar que um homem daquele era o Messias, um filho do carpinteiro, um homem comum, contra toda uma estrutura religiosa. Esse homem estava fascinado, era um louco, um maluco. Quem era ele para contrapor as escrituras? É muito fácil hoje você olhar para a história do cristianismo e aprovar Jesus. Eu quero ver na época. Na época você ter feito isso. Então ele dizia, não, esse homem não pode ser. Depois ele é chamado por Jesus. Depois que Jesus é assassinado, Jesus vai, depois de alguns anos, 1 ou 2 anos depois, Jesus vai recrutá-lo na estrada de Damasco. E ali ele se torna o maior bandeirante do evangelho. Ele vai para uma pensão. E na pensão, ele fica lá com os olhos fechados, escuros, e a porta bate, 3 pancadas. Quem sois vós? Eu sou Ananias. Ele entra. Eu estou vindo em nome de Jesus para restituir tua visão. Em nome de Jesus eu desejo que tu vejas. E caem 2 escamas pesadas do olho dele, e ele passa a ver. E ali ele vai se dedicar ao mestre e vai se tornar o grande divulgador que é. Mas olha o passado desse irmão. Se ele é um espírito evoluído, por que ele não começou no caminho certo? O espírito, para ser evoluído, não precisa ser perfeito, meus irmãos. Vou citar outro caso famoso de um espírito que compôs a codificação, Santo Agostinho. Vamos encontrar mensagens e informações, perguntas respondidas em O Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, né? A famosa pergunta 919, qual o meio mais eficaz para evoluir tal? Homem, conhece a ti mesmo. Ele cita Sócrates, Santo Agostinho, na famosa pergunta 919, que ele prescreve o autoconhecimento. Santo Agostinho escreveu várias obras, mas 2 delas muito famosas. A Cidade de Deus e as Confissões. Santo Agostinho começa uma vida na libertinagem. Depois ele é convertido aos 33 anos ao cristianismo. A sua mãe, Mônica, que também futuramente seria canonizada como Santa Mônica. Na época de Agostinho, existia um debate filosófico muito grande. Ele é considerado um dos pais da igreja. Viveu no século IV. E ele debate com Orígenes, de Alexandria, e Pelágio. Pelágio tinha uma tese que dizia que Jesus não era Deus. A divindade era outra coisa, mas prevaleceu, infelizmente, na época, um pensamento filosófico equivocado de Agostinho. E depois ele é canonizado pela igreja. Agostinho. Então observem, também começa num caminho errado. Agostinho. Vou citar outro. São Luís, o espírito de São Luís,
que também dá a comunicação. São Luís foi Luís IX, filho de Luís VIII, um rei francês que se caracterizou porque ele começou a implantar muitas coisas justas na época dele. Por exemplo, naquela época, uma pessoa acusava a outra e ficava por isso mesmo. Ele introduziu o princípio do contraditório. Quem estuda direito sabe, né? A famosa obra dos Delitos e das Penas do Marquês de Beccaria, que iria aperfeiçoar toda essa síntese, que tem que ter ampla defesa, o contraditório não pode julgar assim, não é? Quem está julgando não pode acusar, tem que separar os elementos, tem que ter provas e por aí vai. Porque antigamente cismava e acabou. Então, o rei Luís IX, que foi canonizado como São Luís pela igreja, além dele ter introduzido esse princípio, ele também foi um rei muito justo. Ele construiu leprosários, hospitais, mas ele tinha mais de uma mulher. Ele tinha outros relacionamentos também. Mas era um espírito evoluído, muito evoluído. Fez toda aquela obra, desencarna, e futuramente, séculos depois, ele viveu mais ou menos no século XII, 6 séculos na frente, sete séculos na frente, ele vai ajudar ao trabalho da codificação e se apresenta como São Luís, para vocês verem. Vamos pegar um exemplo do maior santo da Igreja Católica, que é Francisco de Assis, não é? No livro mediúnico chamado Francisco de Assis, ditado pelo espírito Miramês, através da mediunidade João Nunes Maia, obra adotada pela Federação Espírita Brasileira. Essa obra, Francisco de Assis, mostra que o apóstolo João Evangelista, o apóstolo, reencarna na Úmbria, no ano de 1182. Naquele momento, a criança, ele cresce na família dos Bernardoni, seu pai Pedro Bernardoni, rico comerciante de tecidos, ele cresce ali, e quando ele vai ficando adolescente, ele gosta das festas, das bebidas, ele sai com os jovens, com os amigos, ele se destaca com o seu magnetismo, e ele se apaixona pelas cruzadas, ele quer ir para as cruzadas. Um apóstolo de Jesus reencarnado, João, sente atração para ir para as cruzadas. Ele vai para as cruzadas, vai participar das cruzadas. As cruzadas eram um movimento militar feito pelos reis do Ocidente para se apropriar do Santo Sepulcro, o suposto local onde teria enterrado Jesus, não é? E quem tomava conta daquilo eram os muçulmanos. Então, os europeus, os reis europeus, movidos pela Igreja Católica, porque queria se apropriar daquilo. Porque aquilo ali pertencia à igreja e eles tinham que tomar. E se tiver que matar os muçulmanos, a gente vai matar em nome de Jesus. Então, João Evangelista, Francisco de Assis reencarnado, né? Reencarnado como Francisco de Assis, como Francisco Bernardoni, ele vai, Francesco, não é? Ele vai para participar das cruzadas. Um espírito de alta envergadura. Depois de um tempo, ele recebe o chamado dele. A famosa igreja de São Damião. Ele escuta uma voz: Francisco, Francisco, reconstrói minha igreja. Ele pensa que é para reconstruir aquela igreja, e não a igreja a igreja maior. Né? Dá o exemplo de... Ele cria a ordem dos frades menores. Ele é recebido por Inocêncio III. Naquele momento que ele adentra lá, todo mundo com inveja dele, o Papa beija os pés dele, porque o Papa, numa noite antes, um guia espiritual desse Papa, que era outro Papa, disse para ele, porque ele tentou ser recebido pelo Papa, e o Papa disse não. Os assessores do Papa disseram, não, esse cara não tem nada a ver não, é um maluco, é um doido. Aí o Papa, num sonho, vem o mentor espiritual dele, se apresenta e diz, recebe Francisco. Ele acorda pensando que tinha falado com Deus. No outro dia de manhã ele diz, mande buscar aquele rapaz, eu quero falar com ele. Quando ele entra na igreja, que ele solta a sua luz, as entidades trevosas ali batem em retirada o pobrezinho de Assis. Ele futuramente viria a ser Chico Xavier. É o nosso Chico, é ele. Então, ele também começa uma vida desvirtuosa. Vai para a guerra. E aí? Como fica? Não é, meus irmãos? Então, Buda, Saulo de Tarso, Santo Agostinho, vamos citar o outro, São Luís, Francisco de Assis, 5 casos. Aí nós tivemos aqui no século XIX o professor Hippolyte Léon Denis Arrivail, que nasce em 3 de outubro de 1804, na França.
ele faz um trabalho belíssimo. É aquele espírito que terá a missão de recepcionar o Consolador prometido. Então é feito todo um planejamento para que ele possa, quando chegar numa idade madura, estar preparado. Porque às vezes o espírito não é perfeito, tem muitas qualidades e é natural que ele cometa alguns equívocos da vida, mas depois ele toma a sua linha, como esses que eu citei aí. Olha o exemplo desses que eu citei. Aí o espírito começa naquela vida tal, de repente, porque ele precisava desse conhecimento técnico. Allan Kardec foi educado no famoso Instituto Iverdun, liderado pelo grande pedagogo da época, Henrique Pestalozzi. E Pestalozzi era discípulo de Comênios, e Comênios, por sua vez, discípulo do grande iluminista chamado e educador Jean-Jacques Rousseau. Então, aí ele aprende aquilo, se forma em Verdun, na Suíça, vem, cresce, escreve muitos livros, tem toda uma preparação de escrita, porque ele ia escrever muito. Tudo aquilo foi planejamento da espiritualidade, para aquele espírito. Entendeu? Como seria muito escrito, como ele iria escrever muito, como ele iria organizar os ditados que vinham, porque Kardec recebe do Sr. Fortier um calhamaço de informações, de perguntas e respostas que já haviam sido feitos por grupos espalhados na Europa. Nem toda pergunta de O Livro dos Espíritos foi idealizada por Allan Kardec. O Sr. Didier, o Sr. Fortier, Madame Planamazon, muitos desses contemporâneos de Kardec que ajudaram ele, as médiums, as jovens, né? Irmãs do Fox, que participou também de algumas obras da codificação. Então, todo esse trabalho meticuloso, intelectual, preciso de analisar as coisas, ele precisava ter aquela formação. Foi planejamento cultural. Aquele era o planejamento do século XIX. Então, se Allan Kardec reencarnasse no Brasil, num outro estado, ele teria que ter o mesmo planejamento que teve na França? Ele teria que ser um educador? Não, gente, não tem nada a ver. Cada momento é um momento histórico. Vocês não estão compreendendo. Vocês leem uma coisa, mas vocês não entendem o que está por trás dos bastidores. Parece que a mente de vocês fica muito presa às palavras que matam. O espírito é que vivifica. Tem que ir mais profundo, meus irmãos. Tem que ir mais fundo. Tem que entender aquele planejamento, aquela época, aquele trabalho. Os princípios, sim, da análise criteriosa, do bom senso, mas com características psicológicas, culturais, sociais, diferentes. Querer imaginar que Allan Kardec reencarnasse no Brasil ia ter o mesmo jeito, a mesma forma. E geralmente as pessoas imaginam que os líderes religiosos são pessoas que têm um corpo físico, vamos dizer assim, que não tem os padrões da beleza. Se a pessoa for muito bonita, um homem ou uma mulher, se a pessoa se dedicar à musculação, se a pessoa se dedicar a um esporte, não é um espírito evoluído? Que visão limitada é essa? A evolução está na alma, está na capacidade de amar, de perdoar, de ser humilde. A maior evolução do espírito está nisso. Seja ele feio ou bonito, seja ela feia ou bonita, fisicamente falando, seja ele letrado ou não. Então, querer comparar uma reencarnação de Allan Kardec ou nos dias de hoje com a daquela época, você vai ver a moral do espírito. Aí eu pergunto a vocês, se um espírito como Allan Kardec, por exemplo, reencarnasse no Rio de Janeiro, nascesse no Rio de Janeiro, fosse um garoto com aparência bonita, atraente, um rapaz belo, e as mulheres gostassem dele, e ele começasse a vida assim como Francisco de Assis, também, namorando as meninas, aquela coisa toda, mas sempre Francisco, quando era pequeno, a criança de João Evangelista reencarnado como Francisco, quando era pequeno, ele via muitas coisas, ele assistia, mas ele não entendia. Em determinado momento que a missão dele vai aparecer. É em determinado momento que vai aparecer a missão dele. Aí os espíritos começam a se manifestar, mas ele não lembra, ele está no esquecimento, mas sua essência é de um espírito elevado. Ele não lembra. Vou citar outro caso, eu citei 5 casos, vou citar mais um, o caso de Joana d'Arc, que é a reencarnação também de Judas. Não foi direto, depois de que eles encarnam com Judas, ele foi outras pessoas, depois ele reencarna na França. Joana d'Arc, uma mulher jovem, uma camponesa que nunca havia estudado nada, vai guiar os exércitos franceses contra os ingleses, na famosa Guerra de 100 Anos, para manter a autonomia da nação francesa. Porque a França teria que manter a sua unidade
psicocultural, porque isso tinha influências lá na frente. Quem sabe se os espíritos que comandam a evolução do planeta não estavam vendo ali que o Consolador iria nascer ali. Então era necessário que naquela época as Gálias, como era chamada, tinha que manter sua unidade. E ela começa a ver os espíritos. Ela começa a ver os espíritos. E na época o preconceito com a mulher era muito grande. Diziam até que a mulher não tinha alma. Vejam que absurdo. Então ela começa a ouvir aquilo. E os fenômenos ela levanta e é levada para falar com Carlos VII. Ela entra lá, no castelo, na corte, escondem o rei dela e apresentam um falso. Ela diz, você não é o rei. Ela para, olha, vai atrás e traz o rei. Você é o rei. E ele fica espantado. Mas ela vai dizer uma coisa que ninguém sabia ali. Ela vai dizer, por que você duvida que você tem direito de ser o rei? Porque ele tinha essa dúvida. Somente ele sabia. É a partir disso que ele diz, não, essa mulher tem alguma coisa por trás dela. E ela, a famosa donzela de Dom Remy, é ela que vai levar a libertação do povo francês. É a mediunidade, como diz Leon Denis, no livro Joana d'Arc Médium. Ela não era doente psiquiátrica, ela não era maluca, porque um maluco e um doente psiquiátrico não faz isso que ela fez. E ela leva todo o exército francês a vencer a Inglaterra, expulsar a Inglaterra e dizer, aqui é nossa nação, vocês podem viver lá, depois do Canal da Mancha, vão viver para lá, aqui é a França, e tem que ser respeitada. Então, o espírito, ela dizia que estava vendo São Miguel, um espírito, mas o espírito se apresentava com a imagem dos seres que ela acreditava, porque aquele povo não tinha conhecimento de mediunidade. Ou vamos querer analisar Joana d'Arc com o livro dos médiuns de Allan Kardec. Temos que ir na época e entender o que acontece. Mas muitos desses espíritos iluminados, muitos desses seres de luz, que tem muita luz e encarnam aqui, não começam perfeito não, gente. Eles passam seus perrengues, eles se perdem, depois eles recebem o chamado deles. Tá aí, eu citei 6 casos. E tem muito mais. Tem muito mais. Isso é necessário ter cultura, um pouco de conhecimento espiritualista. Então, nós vamos encontrar casos que o espírito reencarna, depois ele é preparado a toda uma estrutura social, um preparo para que ele possa exercer a missão dele. Isso não quer dizer que na próxima encarnação ele vai repetir. Não, não vai repetir, não tem nada a ver ele repetir aquilo ali. Pode ser colocado sobre uma outra situação, justamente para que os espíritos superiores, querem dar uma lição nos doutores da lei, que leem, mas não compreendem com profundidade. Aí põe o espírito totalmente diferente. Não, ele não vai nascer agora zarolho, careca, ele vai nascer com aparência boa, ele vai nascer no Rio de Janeiro, num país, num estado extremamente tomado pela corrupção, com sotaque carioca, porque ele nasceu lá, é normal. Mas vamos analisar a evolução do espírito dele. Se Allan Kardec reencarnasse no Rio de Janeiro, agora ele é médium, ele poderia dar comunicações de vários espíritos, inclusive Jesus, ou não? Ou ele não poderia? E se aqueles que atacam um médium, que estão atacando, e se for de verdade, como eles ficarão na espiritualidade? Vamos analisar com calma, com frieza do raciocínio. Vamos estudar com calma. Querer que Allan Kardec reencarnado tenha o mesmo comportamento psicológico que o professor Rivail? O professor Rivail teve uma... Naquela época existia toda uma diferença de comportamento. Daqui a pouco vão querer imaginar que... daqui a pouco vão dizer assim, mas Allan Kardec nunca surfou. Allan Kardec nunca malhou. Não existia isso naquela época. A questão física existia, sim, devia existir os exercícios físicos, porque isso aí é muito antigo, desde a Grécia Antiga existe, desde a época dos romanos, da Grécia Antiga, e antigamente existia a questão física. Não tem como tem hoje as máquinas, as tecnologias, as máquinas foram criadas, todo o conhecimento bioquímico para melhorar o performance, mas a prática física sempre existiu. Pelo amor de Deus, vamos fazer a transposição de ideias, vamos fazer a adequação do pensamento. Isso é básico. A doutrina espírita nos ensinou a ser pensadores, refletir. Na época de Kardec é uma coisa, na época de hoje é outra. E o grande problema que tem, espíritos elevados não vão dizer quem são. Vão dizer, meus irmãos, vão dizer.
Porque o padrão de comportamento espiritualista não é do Ocidente. Lá no Oriente é dito. Muitos eles falam muito, isso é muito natural. Entre os brahmanes, os budistas, os hinduístas falarem sobre as suas reencarnações. Esse padrão é aqui porque existe uma limitação aqui. Primeiro, aqui entre o espiritismo existe um protestantismo que acusa o espiritismo, existe um catolicismo que também não acredita. Então, a compreensão da essência do espiritismo aqui pelos espíritas ainda está crescendo. Essa compreensão que nós espíritas fazemos, esse movimento espírita que nós fazemos aqui, em resultado do fruto da compreensão que nós temos das bases trazidas pelo espiritismo, é muito pouco. Nós estamos aplicando muito pouco daquilo que a codificação sugere. Nós estamos aplicando muito pouco. Olha aí o movimento espírita, as casas esvaziando, perdendo pessoas, as casas não sabendo tratar de questões de magia, pessoas que sofrem a magia da amarração, a magia, o feitiço e outros feitiços, muitas casas espíritas, e quando eu digo casas espíritas, eu não estou falando da equipe espiritual dessas casas. A equipe espiritual dessas casas tem um conhecimento para tratar, mas os encarnados não dispõem desse conhecimento, porque estão falando da psicologia quântica da evolução espiritual. Tornar o espiritismo uma coisa muito elitista, ele é muito mais simples do que isso. Estão presos a debates, a educação cósmica para o terceiro milênio, enquanto o camarada está obsediado, teu vizinho está cheio de cachaça, tem um obsessor junto dele e tua casa não trata de um obsessor. Quem conhece, quem vem do movimento espírita, sabe o que eu estou dizendo. Palestras, aniversário da casa, qual é o tema de palestra do aniversário da casa de 10 anos? A casa André Luiz, a psicologia transpessoal nos campos psíquicos da alma. A psicologia transpessoal influenciando os campos psíquicos da alma. Tá lá. Esse tema em si é ruim? Não, não é ruim. Não, não é ruim, é bom. Aí bota um tema desse. Aí chega um irmão, bate na casa espírita, olha, eu tô com um problema, eu tava vendo espírito e a mulher lá fez uma macumba pra mim e tal. Não, meu irmão, a gente não trata disso não. Como é que não trata? Tem que aprender essas coisas. E a casa lotada de preto velho, de Exu, de caboclo, de espíritos que conhecem como desfazer isso. E são espíritos de luz, de sabedoria e que amam. Mas estão lá, parados, não podem fazer nada, estão de mãos atadas, porque o movimento não trata disso. Meus irmãos, é preciso mudar muita coisa nesse movimento espírita. Além de pessoas não compreenderem o que leem, não entendem. Tem uma compreensão muito superficial e deturpam aquilo que fala e aquilo que se lê. É falado uma coisa e é deturpado. Por quê? Porque a gente, quando está assistindo uma palestra que a gente não gosta, a gente reduz a nossa inteligência. Eu não gosto desse cara, não. Esse cara só fala besteira. O que é que acontece com o nosso lado intelectual? Ele cai. Pum. Então, tudo que a pessoa fala é deturpada. Parece que o Tico e Teco, o Teco, que é responsável pela análise intelectiva da interpretação de texto falada, ele é desativado. Então, eu deturpo tudo que a pessoa fala. E ainda coloco palavras na boca da pessoa. Isso é típico de espíritos atrasados. Colocar palavras na boca de uma pessoa. A pessoa nunca disse aquilo. Não porque o médium, porque Luciano falou, porque tal médium falou aquilo, e não foi dito nada daquilo. Então, de forma equivocada, se coloca palavras na boca da pessoa, inventando histórias. Quando o pior de tudo é entrar na vida pessoal e ficar metendo pau, criticando as pessoas. Isso é uma atitude cristã? Isso é uma atitude de quem compreendeu a doutrina espírita, que está trabalhando com os seres de luz? Claro que não é. Então fica aqui essa humilde contribuição. Muito obrigado a vocês. Dê um like no vídeo, me ajudem a compartilhar essas verdades. Um beijo no coração, um abraço em todos vocês. Muito obrigado pelos comentários que vocês estão me dando. Orem por mim, porque estamos numa guerra espiritual muito forte, muito grande. Que assim seja.